hoje com a alegria de recebermos o nosso irmão Otacílio, irmão muito querido aos nossos corações. Otacílio Rangel Nascimento. Otacílio é professor de física na Universidade de São Paulo, né, na USP, aí de São Carlos. E dentro da doutrina espírita, um divulgador por excelência, né? Faz palestra por todos os lugares e a todos sempre conquista com a sua simplicidade e com o seu conhecimento. Então, ficamos felizes porque ele está conosco, porque ele aceita sempre o nosso convite. Este ano vai estar conosco uma vez por mês, e ficamos muito felizes com isso, porque, como eu disse antes, aprendemos sempre muito com os seus raciocínios, com as suas reflexões. E hoje não será diferente. Nós vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem em nosso ambiente e possamos, assim, aprender a lição que carinhosamente ele preparou para nós nesta tarde. Otacílio, que Jesus te abençoe. Caros irmãos, amigos, companheiros de jornada espiritual, astronautas da Terra que somos, né? Enquanto a Terra gira em torno do Sol, a gente vai junto. Cada volta que dá, a gente chama de um ano. Então, nós começamos uma nova volta. Esse movimento é cíclico, mas, por incrível que pareça, não é fechado. A gente, quando estuda lá no colégio, que a Terra gira em torno do Sol, numa órbita elíptica, fechada, a gente fala isso porque pensa que o Sol é parado. E o Sol não é parado, ele gira também, então ele se movimenta no espaço e as órbitas da Terra nunca se fecham no mesmo lugar porque tudo andou. Então a gente vai em espiral. E ainda bem que é espiral, porque senão ficava muito repetitivo. E é assim que deve ser a nossa vida também, em espiral. A gente vai, nesse novo ano, repetir a maioria das coisas que a gente faz, porque a gente vive uma rotina diária exigida pelas necessidades do próprio corpo, mas o nosso ser espiritual que somos não precisa ficar nessa rotina. A gente pode fazer as obrigações da vida biológica, mas pode crescer como ser espiritual. Então, se a gente ler, estudar, aprender, a gente vai chegar no fim do ano mais culto, mais sábio, com mais recursos de conhecimentos para a gente utilizar na vida de forma melhor. E é essa a grande oportunidade que temos. A renovação implica em que temos, pela bondade divina, um livro novo, com as páginas em branco que nós vamos escrever. A gente pode repetir a página do ano passado, mas a gente pode escrever coisas novas. E para começar esse ano, nada como a gente aprender um pouco daquilo que a gente mais busca na vida, que é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E a felicidade é um sonho muito velho na superfície da Terra. Porque todos os povos, em todas as encarnações anteriores nossas, a gente sempre quis ser feliz. Mas a gente não sabe como ser feliz. A gente confunde felicidade com os prazeres e as alegrias da vida cotidiana, que são muito mais movimentadas pelo interesse do corpo e dos sentidos do que propriamente pelos anseios espirituais que ainda estão
quase sempre escondido dentro de nós. E essa preocupação permeou a vida dos discípulos que conviveram com Jesus. E esse livrinho, Jesus no Lar, traz essa lição, receita da felicidade, invocada pelo apóstolo, discípulo de Jesus, que se chamava Tadeu, que a gente quase não tem informação dele, né? Mas ele foi um dos participantes com Jesus, aprendeu as lições de Jesus, propagou as lições de Jesus enquanto pôde, e a gente tem na história dos evangelhos poucas informações do seu trabalho. Mas vamos ver a preocupação de Tadeu. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Quer dizer, se a gente transpor a lição para o nosso dia, a gente está reclamando da Dilma, dos senadores, dos deputados, dos ministros, é a mesma coisa. A história, né? O panorama histórico mudou pouco. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época, e depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? E ele respondeu: Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Você pergunta para nós, né? Cada um de nós. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos
me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando, cada homem nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Receita da felicidade. Não é assim na nossa vida? Não é assim na nossa casa, no nosso lar, com os nossos parentes? Quais são os motivos que nos deixam aborrecidos, infelizes, chateados, no convívio cotidiano das pessoas que fazem parte do nosso proceder, vivenciar, continuar durante a vida? Se a gente for observar, a gente vai ver que a gente deposita nossos anseios de felicidade no comportamento dos outros. É muito comum quando sai alguma pequena discussão, principalmente em torno da nossa própria pessoa, com algumas críticas, e a gente termina pedindo àqueles, olha, por que vocês não me deixam em paz? Porque a gente acha que são os outros que nos tiram a paz. São os outros que nos tiram a alegria. São os outros que nos tiram a felicidade. São os outros os responsáveis pelos problemas por que eu passo. Vocês vejam que, de repente, o nosso Brasil, que estava mais ou menos caminhando com tranquilidade social, houve uma eleição e, de repente, parece que depois da eleição tudo vinagrou. Começou uma campanha de difamação, de fala, de mostrar defeitos, de mostrar problemas, como se os problemas tivessem surgido agora. E a gente vê na lição do Tadeu que os problemas são velhos. 2000 anos atrás, Tadeu estava reclamando dos políticos, dos administradores, do sinédrio, de Roma, que dominava o povo palestino. E a gente acha que os problemas que a gente está passando agora é culpa desse governo. E a gente absorve isso. E deixa isso tirar a nossa tranquilidade, porque a gente está sempre esperando a felicidade vir de fora, o bem-estar vir de fora, a alegria vir de fora, a paz vir de fora. Me deixe em paz.
Que paz a gente quer? Porque se os parentes forem embora e deixar a gente em paz, a gente fica morrendo de saudade deles. Da falta de paz que eles trazem para a gente. Não é? Então, esse conceito de felicidade nosso é que está errado. O conceito de alegria, de viver, que está errado. Aonde a gente deposita os nossos valores é que estão errados. Às vezes uma família tem 2, 3 filhos, morre um filho pequeno. É comuníssimo o pai, ou a mãe, ou ambos, acharem que a vida acabou naquele momento que o filho morreu. A gente até esquece que tem outros filhos. Nós já tivemos a oportunidade de atender muita gente na casa espírita que chega com problema assim. Ah, meu filho era tudo para mim, e o outro, e o marido, e a vida, e as pessoas que dependem de você. Mas a gente é capaz de colocar, projetando a nossa insegurança, todos os valores da vida num determinado motivo. Seja ela uma pessoa, um filho, um marido, uma mãe, um amigo, não importa. E quando a gente perde, porque a gente acha que perde, a presença daquela pessoa junto da gente, através de um fenômeno que a gente pouco compreende ainda, que é a morte, a gente acha que o mundo saiu debaixo dos nossos pés e a gente se sente o mais infeliz das criaturas. Há pessoas que se amarguram tanto com problemas desse tipo, que desencarnam, porque ficam doentes, somatizam o sofrimento no corpo físico e arranja finalmente um mal-estar daqueles súbitos, né? Desenvolve um tumor, tem um problema cardíaco, tem um problema digestivo grave, um processo respiratório prejudicado e a pessoa volta para o mundo espiritual por própria culpa. Isso a gente chama de suicídio. Suicídio emocional. Mas a gente provoca esse tipo de coisa porque os nossos conceitos de felicidade, de alegria, de bem-estar está fora da gente. E a gente vê isso no começo do sonho da grande maioria das pessoas. Quando começa um projeto que lhe povoa a mente, seja um projeto de casamento, seja um projeto profissional, seja um projeto de estudo, a gente põe todos os valores ali e acha que tudo vai dar certo. E a gente não sabe o que é dar certo, né? Porque dar certo é acontecer aquele sonho que a gente imaginou, que a gente fantasiou, que a gente construiu e que depende de muitas outras pessoas e a gente projeta as outras pessoas como as pessoas que não erram nunca, vão fazer tudo direitinho como a gente pensou. E a vida nos mostra que não é assim. Aí a gente vai fazer o curso, o professor não é aquele professor maravilhoso, apesar de muito titulado, muitas vezes, é um desastre de professor. E a gente tem que aprender aquilo, porque aquilo faz parte daquele sonho que a gente projetou para a gente. Então a gente sofre. A gente sofre o aprendizado, sofre o professor, sofre as provas, porque a gente somatiza as coisas que a gente imagina que vai ser e que não é. Tadeu está fazendo isso aqui. Ele está projetando a sua felicidade em torno, nas outras pessoas, na compreensão que as pessoas deviam ter dele, porque ele é uma pessoa bem intencionada. Mas quando alguém pensa mal da gente e a gente é bem intencionado, a gente se sente injustiçado e sofre. Sofre. Vai para casa surumbático, sofrido. Transpõe aquele estado de alma para os parentes que estão em volta. Leva sofrimento para o ambiente onde a gente está.
onde se encontra. Mas, quando Jesus diz que a gente é o promotor da própria felicidade, quando a gente faz para os outros tudo aquilo que a gente esperaria que os outros nos fizessem, ele dá a receita correta. Porque a felicidade não depende dos outros. A minha só depende de mim. E a felicidade de cada um só depende de cada um. Porque a felicidade não é de fora para dentro. É uma conquista de dentro para fora. Porque Deus é a inteligência suprema. Causa de tudo que existe. As leis divinas foram promulgadas por Deus em nosso favor, não contra nós. Mas a gente não pensa assim. A gente não medita nesses ensinamentos simples. Se as leis divinas são leis saídas de uma inteligência suprema, elas são perfeitas. Se elas são perfeitas, não há erro. E se eu não estou feliz é porque eu estou fora da harmonia com essas leis. A culpa é minha. Felicidade é estar em harmonia com o que há de melhor no universo. E o que há de melhor no universo são as leis espirituais que nos governam. São as leis da natureza, que são leis divinas. Então, se a gente não entende isso, a gente fica esperando de fora para dentro. Quando a gente aprende a se tranquilizar e alguém contraria o nosso sonho, a gente pensa de forma diferente. Ele não está de propósito contrariando o meu sonho, ele está cumprindo o que ele acha que é certo. Eu tenho que pegar isso e transformar isso em recurso de crescimento para mim mesmo. Às vezes o professor, que é meio desastroso, é o que faz a gente aprender aquela matéria com mais profundidade. Porque a gente é obrigado a se superar e aprender por conta própria. E quando a gente aprende por conta própria, a gente descobre que a gente é capaz e não precisa, a rigor, de professor, senão para tirar dúvidas. Porque eu nunca vi nenhum professor maravilhoso ensinar o aluno que não quer aprender. Porque não existe professor maravilhoso, existe aluno maravilhoso. E a gente não percebe essas coisas no dia a dia da vida. A gente quer que a esposa da gente seja compreensiva com a gente, que o filho da gente, não é? Seja aquele filho maravilhoso que a gente projetou. Porque todos nós, quando temos um filho que dá muito trabalho, a gente fica se perguntando, onde é que foi que eu errei? Quem disse que você precisou ter errado para ele ser do jeito que ele é? Isso é uma concepção estranha. A gente tem que pensar no que a gente fez. Você fez o melhor que você fez, então você não cometeu o erro. O problema é dele de aproveitar o que você deu para ele. Ele não quer aproveitar ainda. Não é? Jesus nos dá esse exemplo muito claramente no filho pródigo, na lição do filho pródigo, que não quis ficar com o pai, com todas as vantagens, quis pegar aquilo que lhe devia e ir viver o mundo do jeito que ele queria. Até compreender que lugar perto do pai era muito melhor do que ele pretendia fazer. E volta como filho pródigo. A gente não percebe, né, que quando a gente faz algo em favor de qualquer pessoa que seja, por mais amada que seja, uma vez que você fez, está feito. Ele aproveita se quiser. Porque você não é dono da vontade dele.
Você só deve ser dono da sua própria vontade. Mas mesmo assim, a gente ainda não aprendeu a ser dono da vontade. Porque a gente deixa os outros comandar a gente. A primeira coisa que a gente vê quando a moça se apronta é olhar para a pessoa que está lá, tô bonita. Se ela fala assim, olha, não gostei muito, ela fica decepcionada. Mas ela acha que está bonita, por isso que ela perguntou. Mas ela não fica feliz com a opinião dela, que é a opinião dos outros. E sai aborrecida, porque já vai sair contrariada, porque alguém não gostou do vestido que ela pôs. Não é assim que a gente é? Por que a gente não é feliz com a gente mesmo? Por que você não se apronta para você? Arruma o seu cabelinho, se tiver, para você. Eu olhei para ele ali e olhei para mim aqui e falei, o exemplo do cabelo não serve. Mas a gente pode pôr uma peruca se quiser. Se quiser, né? Se quiser. O Chico pôs. Ele quis. Muita gente criticou ele por isso. Ora bolas, quem tem a ver com a cabeça do Chico, a cabeça é dele. Mas a gente é assim ainda. A gente não se vê como uma criatura divina que a gente é. Se Deus, entre aspas, perdeu tempo em nos criar, porque nós somos importantes. Ele não perdeu tempo. Deus não perde tempo. E se Ele nos criou, existe um projeto maravilhoso para nós. Porque Deus é a inteligência suprema e é o grande amor do universo. Nós temos tudo para ser feliz. Mas a gente é como se a gente tivesse tudo isso, guardasse dentro de um baú, sentasse em cima e ficasse lamentando onde é que foi que eu pus as coisas que me faz feliz. Está sentado em cima, não é? Então, a lição que Jesus coloca é a lição primeira da nossa vida. Vamos aprender o que significa construir a felicidade por nós mesmos. Quando eu sou feliz, aonde eu estiver, eu vou irradiar essa felicidade. Quem tiver em sintonia comigo vai ser feliz junto. Quem não tiver paciência, problema dele. Não aprendeu ainda a sintonizar com o que vale a pena. E o nosso mundo é assim. Nós deixamos ser levado de roldão pela opinião pública, pelas opiniões de noticiário, de televisão. Quando alguém começa a falar mal do governo, ninguém fala bem, só mete o pau, ajuda a meter o pau. Vai ser governo. Vê se você dá conta. Deus me livre de estar no lugar de uma pessoa que está administrando a cidade de São Paulo. Vocês já viram tanto de problema que a pessoa pediu para administrar? Não é? Político não tem juízo, porque quando eles querem assumir aquele posto, eles não sabem a responsabilidade que estão comprando. Porque se fosse pela responsabilidade, ninguém queria ir. Casa espírita é assim, né? É difícil arranjar um presidente. Ninguém quer ser presidente do centro. Porque dá um trabalho danado, uma responsabilidade grande. Então fica aquele jogo de empurra. Fala, poxa, mas a pessoa vai ser de novo? Vai, não tem ninguém que quer. É sério. Porque a gente na casa espírita já sabe a responsabilidade que tem quando assume uma tarefa. Então não é fácil. Enquanto a gente ver neste mundo pessoas brigando pelo poder, é porque esse mundo ainda é pobre. E o mundo que precisa de polícia e juiz é um mundo pobre. Porque um mundo rico não precisa nem de polícia nem de juiz. Cada um cuida de cumprir aquilo que lhe é devido. Ninguém precisa me fiscalizar. Ninguém precisa me cobrar. Se eu conheço as regras, né, e tenho a responsabilidade de cumpri-las.
Essa sociedade ainda está longe no nosso mundo, porque a maioria de nós deseja que os outros façam por você. São Carlos está tendo um problema de crise de administração. A nossa cidade nunca esteve tão largada como está. Rua com buraco, né? As calçadas cheias de mato. A porta da minha casa é limpa. Não tem mato nenhum, porque eu vou lá com enxada e tiro. A prefeitura não pode fazer isso, eu faço. Se todos os meus vizinhos fizessem a mesma coisa, a minha rua estaria limpinha. Não precisava da prefeitura. Mas a gente não faz isso, porque a gente não quer participar da construção da felicidade coletiva, que é fazer para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Que essa lição máxima, a lei áurea de todos os ensinamentos espirituais que chegaram para os povos em todas as nações, em toda a história. Todo povo antigo recebeu esse tipo de orientação e nós temos até hoje. Fazer, né, para os outros quem gostaria que fosse feito para nós. Porque essa é uma regra fácil de cumprir. Eu sei o que é bom para mim, por que eu não faço para os outros? Não é? Mas a gente fica esperando os outros fazer para a gente. Eu sei o que é bom para mim, mas, Hélio, eu sei que tem que fazer para mim, senão eu vou ficar aqui sofrendo. A gente espera da mãe, do pai, do irmão, do marido, da esposa, de todo mundo. Na minha casa, fim de ano, está cheio de gente, porque eu tenho uma família grande, 7 filhos. Vem filho, genro, neto. E a casa vira aquela confusão. Porque todo mundo que tem sede vai lá, pega o copo, toma água e põe na pia. De repente você olha na pia, tem 10 copos sujos na pia e nenhum limpo, porque já esgotaram. Alguém tem que ir lá, lavar todos os copos e começar tudo de novo. Por que a gente não aprendeu? Ah, está com sede, vai lá, pega o copo, toma água, lava o copo e põe no lugar de novo. Pronto. Não é simples. O que a gente está fazendo? Fazendo para os outros o que a gente gostaria que fosse feito, porque você quer encontrar um copo limpo para tomar água. Então por que você não limpa o seu? Você usou. E isso traz aborrecimento? Claro que traz, porque a pessoa fala assim, ih, sobrou tudo para mim. Né? E a gente sempre fala assim. E a vida coletiva é desse jeito. A vida de alegria, de felicidade, implica em você estar disponível para servir. E Jesus é o grande exemplo que nós temos. Porque Jesus não veio para ser servido, é o nosso governador espiritual. É aquele que gerenciou a formação do nosso planeta desde o começo, há 4,6 bilhões de anos atrás. Já era espírito angelical, Jesus, assume a tarefa de conduzir o nosso planeta no seu processo de evolução, promove na Terra todas as modificações necessárias para que culminasse nesse mundinho lindo, planeta azul, bonito, cheio de variedade de flores, de plantas, de pássaros, de tudo. É obra de Jesus e dos seus auxiliares. Ele desce do ambiente espiritual superior que a gente é incapaz de imaginar como é. Veste uma roupa de carne e osso que nem a nossa e vem viver com a gente para ensinar a gente como é que funcionam as coisas. E se faz servo, servidor de todos nós. A ponto de simbolizar o exemplo disso na quase despedida com os discípulos. Antes da Páscoa, que ele está reunido com os discípulos. Ele então tira do seu manto, né, sua cobertura corporal, pega uma toalha, amarra na cintura à guisa de como vestiam os escravos. Os escravos não tinham roupa, tinha uma coisa tampando o corpo só.
põe na cintura, toma de uma bacia, põe água e vai lavar os pés dos discípulos. Você já viu um presidente da República fazer isso? Ele devia ser o servo do povo que ele dirige, não é? Você já viu um diretor de escola fazer isso? Um diretor de fábrica? Qualquer pessoa importante que está acima dos outros fazer isso? Jesus está acima de todos nós. E mostrou. E Pedro ficou indignado com aquela atitude de Jesus, principalmente dos colegas, dos companheiros que se permitiram, deixaram Jesus lavar os pés dele. O meu você não vai lavar. Eu que devia estar te servindo. Aí Jesus dá a lição que ele precisava, porque ele estava fazendo aquilo ainda, criticando os companheiros, que a gente critica os outros, né? Não quer que os outros sejam igual a gente. E aí Jesus disse, se você não me permitir que eu te lave os pés, você não é digno de ser meu discípulo. Aí ele viu que a coisa era certa, falou, me lave inteiro então. Foi assim mesmo. Depois, coitado, nega Jesus 3 vezes. Porque a gente é frágil. A gente é criatura frágil ainda, a gente não conhece os valores espirituais com a intensidade, com a profundidade que a gente precisa conhecer para poder vestir esse conhecimento no nosso dia a dia e realizar as nossas atitudes com coerência com esses aprendizados que a gente tem. Por isso Jesus, que é o nosso exemplo, ainda é o nosso grande desconhecido. E veja que ele deixa o Tadeu falar tudo que ele queria, não interrompe. Depois só diz, olha, você quer que o mundo seja feliz? Faça tudo isso que você deseja que seja feito a você, aos outros. É sério, não é? É a lição simples. É a lição que ele dá em todas as instâncias em que ele é chamado a falar. Quando o doutor da lei chega para ele, o que eu devo fazer, mestre, para gozar dos reinos dos céus? Ele cumpre os mandamentos, não é? Quais são? Você sabe. O que está escrito na lei? Você é doutor da lei. O que você lê lá? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua coragem, com todo o teu ânimo. E amar ao próximo como a si mesmo. Aí, Jesus diz para ele, muito bem, você disse certinho, é isso que está escrito. Faça. Porque saber só não resolve. Tem que fazer. Faça isso e terás o reino dos céus. Como é que a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força da nossa alma? Né? Gente que tem ainda a cabecinha pequena, não sabe pensar em Deus, acha que Deus está distante de nós. É só amar, respeitar e ajudar em tudo que é criação divina. Então, amar a natureza, respeitar a natureza, não é? Proteger a natureza. A gente está amando a Deus. Cuidando da obra divina, a gente está amando a Deus. A gente ainda não sabe fazer diferente disso. Porque Deus para nós é quase uma abstração. A gente nem sabe direito pensar nele. Quando pensa, pensa errado. Porque a gente faz ele logo um velhinho de barba branca, né, majestade, rei, e fica pondo o comportamento humano em Deus. A gente faz um Deus à nossa imagem e semelhança. Então, se a gente amar a natureza, respeitando a natureza como ela é e ajudando-a, a gente está amando a Deus. Mas não pode esquecer que na natureza o ser humano faz parte, então amar o próximo como a si mesmo. E aí é que está o grande problema.
Porque a gente não sabe amar o nosso próximo, porque a gente não sabe amar a si mesmo. E a gente só dá o que tem. Se a gente não tem, a gente não dá. Simples, simples assim. A gente põe para fora porque a gente tem dentro. Jesus diz isso muito claramente, né? O seu tesouro é aquilo que sai do seu coração. A sua boca fala do que está cheio do seu coração. Então é isso que a gente doa para os outros, que a gente tem dentro. Então, se a gente não construir esses valores dentro de nós, a gente não tem nada para oferecer para o nosso semelhante. O que a gente vai dar para o nosso semelhante? A nossa raiva, a nossa indignação, nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Mas se a gente começar a trabalhar, gente, para ser um pouco melhor, mais paciente, mais tolerante, respeitar mais o semelhante, não querer que ele seja igual a gente, que ele seja igual a ele mesmo, mas que ele possa compreender as mesmas leis que eu, para que todos nós cresçamos juntos, tudo bem. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a melhorar a nossa relação. Sabe por quê? Porque todo mundo à nossa volta sabe que pode contar com a gente. Não é assim? Até o meu neto chega assim, vovô, você que sabe tudo, me responde isso. Ele acha que eu sei tudo. Não é? Porque a pessoa começa a ver os valores. A gente vai construindo, os valores não precisam ser enunciados, eles são observados pelas pessoas. E esse era o grande medo dos poderosos na época de Jesus. Tinha medo de Jesus, porque sabia que Jesus lia a alma de todas as criaturas e era uma pessoa boa. Jamais ia reagir agressivamente. Porque Jesus ensinava e dava exemplo de amor. Então a gente precisa entender melhor Jesus, para a gente aprender com Ele. Porque é difícil para a gente fazer isso sozinho. Mas quando a gente estuda, lê os evangelhos, procura compreender as lições, a gente começa a colocar Jesus ao nosso lado. Quando a gente for fazer uma coisa, se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele faria? A gente já muda o comportamento, né? Porque a gente não vai fazer do jeito, vai pensar como é que ele faria, será que eu dou conta de fazer igual? E aí as coisas vão mudando para a gente. Aí a alegria interna de estar em harmonia com as leis espirituais fica tão grande na gente que a gente não precisa das coisas externas para ser feliz. Porque a gente construiu a felicidade dentro da gente. O espírito precisa ser feliz onde ele estiver. Vocês acham que quando Jesus veio até nós, ele ficou triste com o nosso comportamento, mas não infeliz. Porque ele estava em harmonia com Deus sempre. Então ele não era infeliz. Mas por piedade, por amor a nós, muitas vezes ele foi encontrado chorando. Porque ele ajudava uma pessoa que estava cego não sei quanto tempo, e ele ia usar o olho agora para prejudicar os outros. Era melhor que ficasse cego, não é? Do que se comprometer com as leis espirituais. Porque a gente não sofre nada, nada, absolutamente nada, sem haver uma razão. Tudo tem uma razão, porque Deus é Deus de amor. E Ele é o Criador de todos nós, então não nos criou para sofrer. A gente tem que aprender a viver sem sofrimento. Mesmo a dor, que às vezes bate a nossa porta por causa de uma disfunção biológica em nós, que tem sempre uma razão de ser, pode ser profundamente minorada quando a gente age com superioridade espiritual. Porque quem manda no corpo é o espírito. Quem manda no corpo é a vontade. E a gente sabe disso porque uma pessoa está com muita dor
Chega uma outra que sabe hipnotizar, hipnotiza ela e condiciona ela psiquicamente que a dor dela é menor do que a que ela está sentindo. Ela acorda depois, parece que a dor passou. E passou mesmo, porque ele se condicionou a não ficar ligado àquele sofrimento com tanta intensidade. Agora, quando você tiver com a dor de cabeça, fica reclamando dela o dia inteiro, você vê o tanto que ela aumenta. E nem o remédio resolve. Você pode tomar um remédio para dor de cabeça que ela não vai passar. Porque a gente se condiciona a continuar sofrendo. A gente não sabe disso ainda porque a gente é espírito pouco adiantado. A gente não sabe quem manda no corpo. O Dr. Gustavo Gelli diz num dos livros dele, ele conhecia um médico alemão que ele, quando sentia que ele estava ficando com uma infecção, ele deitava na cama, ficava quietinho e aumentava a temperatura do corpo dele mentalmente. Ficava em estado febril durante meia hora, uma hora, controlado, até matar o invasor, as bactérias ou os vírus que estavam perturbando. Aí quando ele sentia que estava melhor, ele baixava a febre dele, levantava e ia fazer as coisas que ele tinha de fazer. Autocontrole. A gente não sabe disso, a gente quer logo o Doril, tomou, sumiu. Mágica, sem esforço pessoal, sem autodomínio, sem controle sobre si mesmo. Então, todas as lições do Evangelho de Jesus e das lições espirituais que a gente recebe hoje do mundo espiritual, através dessa leitura maravilhosa, essa literatura imensa que a gente tem, vem nesse sentido, de que a gente tem que ser dono da gente mesmo, que a gente tem que ser capaz de aprender a gostar de si mesmo, para poder amar o nosso próximo com a mesma intensidade que a gente se ama. Essa é a conquista nossa. O mundo de regeneração vai ser povoado por espíritos que fazem isso. Então, se a gente não aprender a fazer isso, a gente vai ter que cair fora. Para onde a gente vai, a gente não sabe, é melhor ficar aqui mesmo. Aqui a gente já conhece. Não é? Já pensou ir lá para a Sibéria? Deus me livre. Passar frio, vou ficar aqui nesse calorzinho mesmo, sem reclamar dele. Porque menos 60 graus é muito duro. Então, a nossa migração para um mundo mais atrasado do que a Terra, em função dessa transição planetária que está ocorrendo, ela é feita em função dos nossos valores. Não é feita abruptamente. É feita continuamente, sem grandes violências, porque as coisas de Deus não são violentas. Só para dar um exemplo para vocês, uma medida disso, que é fácil da gente medir. A Terra, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, a lição número 9, que fala sobre o planeta Terra, diz que nós somos pouco mais de 20 bilhões de almas que vivemos na Terra. Nossa família espiritual, pouco mais de 20 bilhões de espíritos, dos quais nós somos 7 bilhões encarnados. E tem outros mais de 13 bilhões desencarnados. Qual é a vida média da população hoje? 75 anos, vamos supor. Em 75 anos, todo mundo que está encarnado, desencarna. E nasce quem? Aqueles que estavam no mundo espiritual voltam. Então, troca de posição só. Se alguém ficar lá na porta, esse nasce, esse não nasce, esse nasce, esse não nasce, em 3 gerações limpa todo mundo. Não é? E o mundo espiritual sabe fazer isso. Não precisa de ter catástrofe, não precisa de explodir um vulcão que vai acabar com a vida na Terra, porque isso é injusto. As pessoas que têm que continuar vivendo, que estão fazendo direito, não precisa morrer. Não é? Então o processo é natural, mas gasta o tempo necessário para reciclar. O processo reencarnatório sucessivo da Terra, contínuo, num processo de separação
do joio e do trigo. Ou aquela linguagem simbólica que Jesus utiliza, né, no tal do juízo final, separando os cabritos das ovelhas. Esse processo é um processo espiritual, é simbólico, é uma linguagem simbólica, porque não é nem de rompante, nem de assustar, né? A gente, quando lê, fala no Apocalipse, todo mundo pensa que Apocalipse é destruição. Apocalipse significa revelação. Apocaliptó, do grego, tirar debaixo do véu. Revelar. Mas conta a história do nosso planeta nesse ínterim entre Jesus e o mundo de regeneração. Apocalipse é um livro lindo, eu já li ele muitas vezes, apesar de ele ser simbólico, cheio de figuras simbólicas, né, de mitos, mas ele é um livro de esperança, não é um livro de catástrofe. É um livro de esperança, de mudança. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o planeta Terra no processo de regeneração. Mas um espírito em regeneração não é um espírito perfeito, bonzinho. É só um espírito que está fazendo esforço de fazer direito. Não é? Porque regenerar é fazer um esforço de fazer direito. Então, todos nós que quisermos fazer direito, a gente pode continuar na Terra. Quem não quiser fazer direito, não pode ficar atrapalhando quem quer fazer direito. Então, vai ser levado para um outro planeta, onde pode fazer o que quiser lá, mas vai pagar a conta, porque vai ter que viver em condições difíceis. Porque se eu sou muito inteligente, e se eu tiver um celular na mão, eu posso comandar uma quadrilha, eu sou altamente pernicioso e vou prejudicar muita gente. Então é melhor ir viver na Amazônia, na selva amazônica, porque lá eu não vou ter celular, porque não tem antena, que vai funcionar. E eu vou ter que ter cuidado comigo, porque senão um bicho me come. Vocês já viram como desvia a atenção para os valores melhores? Essa é a bondade divina que exila espíritos que já não querem trabalhar pela sua renovação num lugar adequado para eles continuarem a viver e continuar progredindo, sem fazer mal para os outros. Deus é bom, Deus é amor, Deus não pune, não castiga, também não dá graça. Cada um tem que conquistar pelo seu esforço, porque precisa merecer. Não adianta ficar de joelho rezando quando vier a separação, que você vai ficar porque está rezando muito. Não tem que estar rezando muito, não. Tem que estar construindo um mundo melhor com as suas mudanças de comportamento. A regra é essa que Jesus diz aqui. Tadeu, faz isso para os outros e construa a felicidade na Terra. É isso, é só isso. Será que a gente consegue, esse 2016, fazer um pouco disso, pelo menos? A gente tem que tentar. Senão está fora de compasso. Tem que tentar, tem que fazer esse esforço. A gente tem que conscientizar que religião não é modo de crença, é modo de vida. É viver, vivenciar aquilo que Jesus disse para o doutor Dali, vai fazer isto. Tem que fazer, construa com o seu próprio esforço. Trabalhe no bem, faça o melhor que pode. Se alguém te agredir, deixa ele para lá. Se um cachorro latir para você, você late para ele? Não, então, quando a pessoa rosnar qualquer palavrão para você, sai de perto. Deixa, coitado. Ele não sabe o que está fazendo. Não é?
Mas para fazer isso, a gente tem que ter autocontrole, dominar o tal de orgulho, que a gente acha um desaforo, quem ele está pensando que ele é para falar assim comigo, como se a gente fosse melhor do que ele. Né? A gente sobe no tamanco e acha que está pairando no céu. Então, a gente tem que mudar esses conceitos dentro da gente e transformar a espiritualidade em ação. A gente vem aqui, é legal, a gente toma um passo, os espíritos bondosos nos ajudam, não é? Transmitem energias boas para a gente vive esse ambiente de tranquilidade aqui dentro, durante a palestra, durante o nosso estado aqui dentro. Mas a gente tem que carregar isso para onde a gente for. Esse ambiente gostoso a gente tem que carregar para onde a gente for. Que jeito? A gente procurando ser desse jeito. Em qualquer lugar que a gente estiver. Quem puder conviver com esse sentimento nosso, viva. Quem não puder, paciência. Às vezes tem gente que entra aqui e dorme a reunião inteira, não está participando, paciência, é problema dele. Devia estar dormindo na casa, né? Porque em casa a cama é melhor de dormir do que numa cadeira. Mas, gente, é assim mesmo. Quantas aulas eu dei para aluno dormindo? Passou a noite na farra, chega de manhã, você está dando aula, o cara está roncando. Eu falava, acordava, falava assim, meu filho, vai para sua casa, deita na cama e dorme. Lá é muito melhor para dormir do que aqui. Aqui você, além de dormir mal, ainda atrapalha a minha aula. Vai embora. E a gente tem que aproveitar os momentos de construção de valores. E construir esses valores para nós onde a gente for. Que nós tenhamos um 2016 assim. De trabalho, de esforço, de mudança em nós mesmos, de construção de valores. Quando a esposa da gente ficar brava com a gente dá um beijo nela. Quando o marido ficar bravo com a gente vai lá dar um abraço nele. Tá? O filho falou qualquer coisa, ó, meu filho, te amo mesmo assim. Porque é assim que a gente vai construir um mundo melhor. Feliz 2016. Não vamos nos esquecer que a palestra é filmada, né? Tá lá e a gente pode levar tudo isso para casa com R$10. Não é pelo dinheiro não, porque não é esse o nosso objetivo, não é só para o material. Mas a gente compra a fita, leva em casa, vai assistir outra vez, porque nós somos terríveis, né? Hoje a gente está enlevado. Mas será que amanhã a gente já esqueceu tudo isso, né? Então, a memória é curta? Muito. A gente só lembra do que interessa. Isso aí é sacrifício. Então, não interessa muito, a gente vai esquecer com uma facilidade incrível. Então, vamos aproveitar, como eu digo, que bom que viemos hoje, né? Nós recebemos tudo aquilo que precisamos. E podemos até levar para casa, através do CD. A gente ouve pelo menos uma vez por mês. Porque não dá para ouvir todo dia, não é? Para poder refazer, para a gente tomar novas atitudes, um novo ânimo, não é? Porque precisamos da motivação para levar para fora lá, no dia a dia de nossas vidas, todas as lições, os conceitos, as reflexões que aqui foram feitas, né, pelo nosso irmão, e que nós concordamos com tudo, achamos ótimo. Mas é preciso vivenciar, né? Otacílio, muito obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine, com saúde e disposição para você continuar nos ensinando por muito e muito tempo. Lições assim tão benéficas, né? Eu não falo que ele nos ensina de uma forma simples, né? Ao alcance de todos nós,
e de uma forma muito agradável, não é? Ah, é. O ouvido é o ouvido mais perto da minha boca. Vocês estão mais longe. E nós vamos junto, né? De quebra a gente vai junto, quando ele aprende, nós também aprendemos. E vamos fazer, né? Mas muito obrigada, viu, Tacírio? Que Deus te abençoe. E vamos tentar, né? Vamos tentar pôr tudo isso em prática. Eu não digo que a gente consiga 100%, né? Mas eu acho que um pouquinho, com boa vontade, a gente consegue. Se não estiver distraído. Eu não falo sempre que a gente não pode viver distraído? Se a gente distrair, isso aí vai passar como tantas lições já passaram. Se a gente prestar atenção à vida, às nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações, a gente vai conseguir, né? Um ótimo 2016 para todos nós. Vamos orar agora a Deus em agradecimento por esta tarde tão benéfica. Amado Mestre Jesus, neste momento, com o nosso coração feliz, elevamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos a Ti, para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer, precisamos agradecer o imenso amor de Teu coração para com cada um de nós, a solicitude de Teu Espírito, enviando sempre a cada um de nós a lição que cada um necessita. Te agradecemos muito por termos vindo a esta casa nesta tarde, por recebermos uma lição tão benéfica exatamente neste dia em que iniciamos um novo ano, em que podemos fazer uma programação de vida diferente, em que podemos estar atentos à nossa modificação para ascendermos espiritualmente, porque esta nós já aprendemos a nossa necessidade. Este trabalho importa a cada um de nós realizar, que possamos fazê-lo o mais rapidamente possível para conquistarmos uma posição espiritual melhor a cada dia, a cada semana, a cada mês e neste ano, para que ao final do ano estejamos felizes conosco mesmo, porque vamos reconhecer que estamos menos orgulhosos, menos egoístas e que já conseguimos construir no nosso coração algumas virtudes de uma forma mais efetiva. Obrigado, mestre e amigo, por tudo o que proporcionas constantemente a cada um de nós. Fortalece, Mestre Jesus, a nossa vontade, para que possamos aplicar tudo aquilo que aprendemos. Te agradecemos profundamente pelas bênçãos que constantemente temos e recebemos de Ti. E pedimos que mais uma vez possas nos abençoar com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança. Abençoa também, Mestre Jesus, os nossos lares, os nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, Mestre, ainda sofredora. Abençoa também àqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinastes e que reflete todas as nossas necessidades.
E assim dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.